Bem-vindos a mais um Diário de Trainee. Hoje eu estou aqui com o Gui e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre dinâmicas em grupo. Vou passar a bola da vez aqui para o Gui se apresentar. Oi, turma, tudo bem? Me chamo Guilherme, sou trainee de vendas do ano de 2024 aqui da Nestlé. Sou cearense, então vai perceber aí um pouquinho pelo sotaque. É uma grande honra, satisfação estar aqui, aparecendo finalmente no Diário de Trainee. E, enfim, podem contar comigo, qualquer coisa acionar depois também. Estamos aqui para se ajudar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho falando sobre as nossas dinâmicas em grupo. Lembrando que cada ano o processo muda, enfim, né? Tem gente do ano seguinte que fez 3 dinâmicas, a gente fez 2, né? A gente fez o processo seletivo do mesmo ano. E aí, Gui, eu queria saber para você, como que foi se preparar para a etapa de dinâmica em grupo? Foi um desafio para você? Ou você acha que não, porque você é mais comunicativo, você ficou nervoso, enfim, como que foi passar por essas 2 etapas? Bem, para mim foi óbvio, como todo mundo, eu fiquei bastante ansioso para essa etapa, mas eu acho que grande parte do processo também é justamente se preparar. Eu acho que o trainee, ele nada mais é do que uma grande preparação. Então, eu estudei bastante a empresa para as dinâmicas de grupo e para as entrevistas, na verdade, todas as etapas. Eu acho que é muito interessante a gente estudar bastante a empresa, até mesmo para ver se a gente se identifica com essa empresa que a gente está prestando o trainee. Além de estudar a empresa, eu também estudei os concorrentes da empresa. Principalmente eu que sou de vendas, eu sempre pensei que, pô, na dinâmica de grupo eles podem, às vezes, questionar algo do tipo, em relação a como é que o concorrente está atuando, ou até mesmo posso utilizar o concorrente como case para alguma solução enfim, vai ser dada ali na dinâmica. Então, eu sempre tentei fazer esse cenário, estudar a empresa e estudar o cenário. E aí eu me preparei muito dessa forma para o processo, para a dinâmica em si. Que comigo também foi do mesmo jeito, tentei estudar o máximo que deu da empresa, entender qual é o cenário que ela estava passando, né? Querendo ou não, agora a gente nesse cenário está passando por uma crise das nossas commodities, então café e cacau principalmente, então acho que isso é legal porque provavelmente vai ser refletido num case. Querendo ou não, a empresa traz muitos cases realmente com dores que eles têm, que problemas que eles gostariam de solucionar. Então, acho que é muito legal você estar atento, entender bastante sobre, eu pelo menos busquei entender sobre pautas de SG, enfim, como que a Nestlé se posiciona para eu tentar trazer isso no meu discurso ali. Tal, e inclusive, até dando dica, por exemplo, quando você for estudar sobre o mercado, também pode fazer um pouco fora da casinha, pode ver, sei lá, o que é que está o Mercado Livre fazendo uma coisa interessante, ou então algumas outras empresas que não necessariamente do mesmo setor da Nestlé estão fazendo de bacana, porque a gente pode utilizar também esses outras ideias, outros insights para dentro, e eu acho que enriquece muito o seu discurso, o seu pitch. Então, acho que essa dica também da questão de SG, os commodities, eu acho que são tudo coisas que se complementam. Eu acho que uma coisa que se espera muito do trainee é essa visão 360 do negócio. Então, ter esse olhar mais holístico, mais de fora, então, eu acho que super agrega. E aí, uma dúvida, como que você acha, o que que você acha que foi seu diferencial para você ter se destacado no meio de tanta gente? Querendo ou não, ali, quando vai chegando mais pro final, tá todo mundo, né, tá ficando só gente boa ali no final, você já fica mais assim, mas enfim, como que você acha que, o que que você acha que foi seu diferencial mesmo? Acho que o meu diferencial, assim, dentro do processo seletivo, tem uma boa parte da questão da bagagem que eu tinha. Eu já trabalhei no mercado de indústria, por mais que dentro do trainee a gente não esteja buscando necessariamente as pessoas mais a parte técnica, mas sim mais o comportamental, porque a gente forma aqui dentro, mas eu acredito que ter essa bagagem já de indústria me ajudou dentro dos pitch, dentro, enfim, dos meus argumentos. Eu acho que isso favoreceu, mas principalmente eu acredito que talvez tenha sido diferencial para mim também tenha sido a questão de como eu me comportei dentro das dinâmicas. Por exemplo, hoje aqui na Nestlé a gente valoriza muito o trabalho colaborativo. E a gente sabe que num processo de trainee sempre tem uma, assim, principalmente do comercial, tá? Eu que participei de outros processos seletivos, parecia uma guerra. Quem já participou sabe que parece uma guerra. É um querendo falar, querendo ser a estrelinha e tudo mais. E eu acho que dentro de um processo seletivo, principalmente na dinâmica de grupo, o que as empresas mais valorizam é o trabalho colaborativo. Porque ninguém quer trabalhar com estrelinha quando se fala da vida profissional, ninguém quer nesse espírito competitivo 100%. Então, o trabalho colaborativo dentro do meu processo seletivo, saber a hora de parar, escutar o outro, complementar a opinião do outro, também organizar a pauta, organizar as ideias das pessoas, ter aquele consolidado, eu acho que foi o que mais me destacou dentro da dinâmica. Porque, e aí vem a dica, né? Eu acho que a dinâmica, o que o avaliador ele olha, não é somente o que você fala, não é somente o seu técnico, mas também como você se comporta junto num trabalho de equipe. Então, esse comportamental ele também é muito importante.
Eu acho que justamente é isso, como que você se comporta num ambiente com pressão, porque querendo ou não, no seu dia a dia você vai enfrentar por muita coisa parecida, e como que você se comporta. E eu acho que, pra mim também, eu observei durante o processo seletivo algumas pessoas que você olhava e falava, nossa, tá querendo ser muito estrelinha, e essa pessoa não passa. Eu acho que aqui na Nestlé, enfim, né, vale olhar o perfil da empresa, e isso é muito legal também, de entender que tipo de empresa você está prestando o processo seletivo, mas aqui a gente tem um perfil muito forte colaborativo. Eu fiz a mesma coisa, também não fui a pessoa que mais falei durante a dinâmica, soube me pontuar nos momentos certos, mas não fiquei falando assim, o tempo todo. Acho que também tive um papel muito importante de liderança, e isso eles veem, acho que trazem, vem com bons olhos isso. Então, a pessoa que ajudou a organizar, ajudar na tomada de decisão, então tá acabando o tempo, o que a gente vai fazer, enfim, ser aquela pessoa que realmente faz o fluxo, mas de fato eu não acho que tem sido a pessoa que mais falou, que mais brilhou, assim, nesse termo de estrelinha, mas soube me pontuar e soube, acho que, ser autêntica em quem eu sou durante o discurso e durante os momentos em que eu pontuei. Então, às vezes, se tá todo mundo indo na maré, mas eu não concordo com o que tá ali, acho que é saber se pontuar, e mesmo que sigam por outro caminho, você soube se posicionar. E eu acho que saber se posicionar é muito valorizado, mesmo quando está todo mundo num caminho. E por mais que às vezes o caminho que você optou, que você sugeriu não seja o escolhido, ainda assim você soube mostrar como você se comporta quando você recebe um não, como você se comporta, enfim, se posicionando num ambiente que não está a favor do seu. Inclusive, até complementando esse ponto, é, aqui as empresas elas tendem muito a, assim, elas sabem que você é uma pessoa de fora, então não necessariamente você conhece muito da realidade da empresa. Então, o mais importante também durante esse processo de dinâmica é muito mais a linha de raciocínio que você tem quando propõe uma solução do que necessariamente a solução ser a correta e a melhor. Então, eu acho que, óbvio, você tem que estudar e tudo mais para fazer algo sentido, mas é muito mais para você ter base e bagagem para saber o que você está argumentando e saber defender aquela ideia do que necessariamente aquela ideia ser a correta, ser a perfeita. Então, eu acho que é muito disso também. Às vezes as pessoas estruturam as coisas assim, meio que irreais, mas, tipo, se você sabe defender e sabe o porquê daquilo e construir, ter uma linha de raciocínio sobre aquilo, eu acho que é o que também se valoriza muito. Bom, aqui durante o nosso processo seletivo, né, como a gente comentou, pode ser que esse ano seja diferente, mas no nosso a gente teve aqui duas etapas, né? Primeiro uma dinâmica com o RH e segundo uma dinâmica com os gestores. E aí, falando da minha percepção, quero ouvir a sua também, eu senti que na primeira etapa estavam olhando assim mais soft skills, então justamente o comportamento ali no seu melhor sentido. E na segunda teve sim uma pegada um pouco mais técnica, mas ainda assim, obviamente, olhando muito essa parte de liderança, olhando muito essa parte comportamental, mas teve sim um viés mais técnico. E aí eu queria saber o que você achou, se você teve essa mesma percepção e como que você se preparou para essa parte não tão de soft skills, mas também de hard. Eu super concordo. De fato, acredito que na primeira eles olharam muito mais a soft, na segunda a questão da hard skill. E o que eu fiz mais para me destacar em relação a essa questão da rádio é tanto eu já tinha uma certa bagagem, como eu falei anteriormente, em relação a essa parte do varejista e tudo mais, era uma indústria também que eu trabalhava. Então, eu tinha um pouco do técnico, mas querendo ou não, durante a entrevista, durante o processo de dinâmica, o avaliador só tem aquele espaço para poder lhe conhecer. Então, para mostrar para eles que eu tinha esse certo conhecimento, além das respostas que eu dava, e dava para perceber um pouco pelas respostas, da forma como a gente vai falando, eu também sempre tentava falar o máximo de termos técnicos, justamente para eles poderem ver que eu sabia. Então, por exemplo, eu que sou do mundo de vendas, a gente fala muito de sellout, sell-in, DN, DP, giro, então eu utilizava esses termos técnicos como uma forma de mostrar para eles que, opa, eu sei, entendeu, desse universo, eu tenho esse conhecimento. Bom, então agora para a gente finalizar aqui, Gui, eu queria que você passasse uma mensagem para quem vai prestar o processo seletivo desse ano e quem vai passar por essa parte de dinâmicas em grupo, enfim, qual é a dica, qual é o conselho que você daria para essas pessoas hoje? A dica que eu dou imagina que dinâmica de grupo nada mais é do que um trabalho em equipe, um trabalho em grupo. Então, a dica que eu dou trabalhe da forma como que você trabalharia, que você gostaria de trabalhar. Sabe aquela pessoa que você gostaria de trabalhar? Aquela pessoa colaborativa, aquela pessoa dinâmica, que não passa por cima das outras pessoas, mas também que se posiciona. É realmente como um trabalho em equipe. É porque eu acho que durante a dinâmica, assim, numa avaliação, a gente fica nervoso, ou quer aparecer, ou quer, enfim. E a gente acaba esquecendo que nada mais é do que um trabalho em equipe. Então, eu acho que tentar fazer isso de uma forma um pouco mais natural, mas também deixando ali sua marca, mostrando, deixando visível algumas características para o avaliador, eu acho que é o grande ponto da questão. Concordo totalmente. Acho que eu ia falar também que é muito sobre autenticidade, ser você mesmo, ser verdadeiro durante todo o processo.
A gente falou muito sobre a pessoa que quer brilhar demais, mas acho que também é um ponto de atenção a pessoa que brilha de menos. Então, saber se pontuar, saber trazer no momento certo o que você pensa, sua opinião, e por isso, enfim, a autenticidade por si só, né? E saber se pontuar nos momentos que devem ser pontuados, ser colaborativo. Foi o que o Gui falou, você trabalhar como você gostaria que trabalhassem com você. Então, enfim, e acho que controlar muito da ansiedade, isso faz muito parte. Então, a parte do autoconhecimento, entender como que você se acalma, se faz sentido colar uns post-its ali em volta do seu computador, enfim, com palavras que você acha que faz sentido, com cases que você estudou. Acho que é entender o que faz sentido para você se manter mais calmo. Enfim, confiar em quem você é, e é isso. Mas acho que essa também é a minha dica. Muito obrigada, Gui, por ter participado aqui do nosso Diário de Trainee. E um beijo, até a próxima. Tchau! Tchau.